Fala, nação, como é que vocês estão? Tudo bem? 2 dias depois do jogo do Flamengo e Amazonas, aí eu venho aqui fazer o vídeo para comentar o jogo, né? Por que que eu não fiz o vídeo logo na mesma noite? Nem fiz no dia seguinte, ontem no caso. Sinceramente, eu estava pensando se valeria a pena fazer algum tipo de comentário a respeito desse jogo, porque não teve jogo, né? Não teve jogo. O Flamengo viajou, time descansado, não tinha jogado na semana inteira. E o time chegou lá com uma vantagem michuruca, né? Um golzinho de Pedro no Maracanã. E parece que o time entrou em campo com uma vantagem assim de uns 5, 6 gols, sabe? Tipo, vamos fazer nada não, porque o Amazonas não vai conseguir fazer nada e não vai ganhar da gente. Então, o Flamengo tem entrado em campo, parece que ele sempre tem vantagens. Parece que entra em campo já com o jogo ganho. E é muito estranho esse comportamento, muito estranho, porque a gente é acostumado com um time que luta. E eu não estou falando de 2019 não, estou falando da história do clube. O Flamengo sempre sofreu muito para ter títulos, para ganhar jogos. Os grandes clássicos estão aí para mostrar. Jogos, por exemplo, como Flamengo e Santos, né? Aquele jogo de Ronaldinho Gaúcho versus Neymar, em que o Santos estava ganhando de 4-3, né? E o Flamengo foi lá e conseguiu fazer mais 2 gols, terminou 5-4 o jogo. Ou seja, são jogos assim, brigados, sofridos, que a gente gosta de ver o time fazer. Não é porque a gente teve uma atuação em 2019 meio que miraculosa, assim, meio que milagrosa, né? Que foi totalmente fora da curva. Aquilo nunca foi o Flamengo. 2019 nunca foi o Flamengo. O Flamengo nunca foi avassalador. O Flamengo sempre foi um time de conquistas muito sofridas. Em 2019 a gente passeou, né, no futebol brasileiro. E só que a gente criou um ponto na curva em que gerou como é que eu posso dizer, um lugar de comparação. Então a gente não compara mais o Flamengo com 95, 97, 81. A gente não compara o Flamengo com anos muito longínquos, né? A gente compara agora o Flamengo com 2019, onde a gente tinha um time que tinha um elenco estrelado, como tem ainda hoje, caro, uma folha salarial muito alta, em que o time realmente se doava, mostrava em campo o porquê de existir, o porquê de a justificação de ser tão caro. E mesmo tendo feito uma renovação nesse elenco, hoje eu acho que daquele elenco de 2019 a gente só tem Gabigol e Arrascaeta, né? Gerson chegou um pouco depois, Pedro chegou depois, e mesmo assim foi banco muito tempo. Enfim. E o time está mais jovem, está mais leve, é um time rápido. Nós temos Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique, que são muito ágeis. A gente tem um meio-campo, caramba, De La Cruz é genial jogando bola. E Tite colocou ele na posição certa agora, que é ali como segundo homem, né? Ele vê o jogo inteiro de frente e ele consegue distribuir bem a bola. A Arrascaeta nem se fala. Já provou por diversas vezes que é um gênio da bola. Mas parece que ele tem 50 anos de idade, 45, 50 anos de idade. Ele anda em campo, ele fica caminhando em campo. A marcação ruim. No time contra o Amazonas, sinceramente, a gente esperava que o Flamengo entrasse em campo com aquela pressão, marcando alto, sem deixar o Amazonas tocar na bola. No primeiro tempo, o Flamengo teve mais de 60% de posse de bola, o que mostrou que a gente tinha sim o controle do jogo, mas era um controle de jogo ineficiente. A gente não criou jogadas para chegar a gol. Teve ali alguns lances com Ayrton Lucas, que foi bem no início do jogo. E foi só isso. Assim, não tivemos atuações que gerassem comentários aqui. Eu
segundo tempo, assim, o Amazonas foi para cima e eu fiquei esperando a hora que o Amazonas ia fazer um gol. Porque a gente tomou pressão de um time que acabou de sair da Série C. Eu fico impressionado porque assim, o Flamengo não joga bem na altitude, o Flamengo não joga bem no calor, o Flamengo não joga bem com grama alta e também não joga bem com grama sintética. Então, tudo é uma desculpa para o Flamengo não jogar bem. Tudo. E o que eu acho mais engraçado é que tem flamenguistas que defendem isso. Não, o jogador de alto rendimento ele tem que ter boas condições de jogo. Tá certo, não está errado. Mas o jogador de alto rendimento ele precisa saber lidar com situações adversas em todas as situações de jogos. Afinal de contas, ele é um atleta de alto rendimento. Ele ganha muita grana para fazer aquilo. Ele tem acompanhamento nutricional, ele tem acompanhamento psicológico, ele tem acompanhamento fisiológico, ele tem acompanhamento médico. É impressionante como você participa de algumas peladas, brincadeiras, onde os peladeiros chutam melhor do que os atletas profissionais. Quantidade de chute para cima que os jogadores profissionais dão é impressionante, impressionante. A gente continua com o nosso lateral sem saber cruzar uma bola. Varela não sabe cruzar uma bola. E o meio campo totalmente perdido. Assim. Você não sabe quem está criando, você não sabe de onde a bola vai vir. Quando alguém está com a bola... Teve até o jogo contra o Bolívar, que De La Cruz revoltado, porque ele estava esperando alguém se aproximar para receber a bola e ninguém se apresentava. Ou seja, são coisas que não tem uma gota de explicação. Vou dar um destaque positivo aqui no segundo tempo para o menino Igor Jesus, que fez aquele golaço, que sinceramente o gol não foi de Pedro, né? Atribuem aí ao artilheiro, beleza. É o nosso maior artilheiro atualmente. Está com a média de meio gol por jogo, né? Ou um gol a cada 2 jogos. Maravilha. Gosto demais de Pedro. Mas justiça tem que ser feita. O gol foi de Igor Jesus. Uma boa atuação também de Luiz Araújo, que entrou com muito gás correndo, mas segue ainda tomando aquelas decisões erradas. Então ele segura a bola e acaba ou tentando driblar e perder, ou dar um chutão para sabe lá Deus onde. Enfim, decisões muito erradas. E eu não vou nem criticar algumas decisões em relação a chutes, a tiros direto dele a gol, porque ninguém se apresenta para receber bola, né? Então fica complicado você estar com a posse de bola e olhar para o lado e não ver nenhum companheiro. Então a atitude é chutar mesmo. E é o que ele tem feito. Tirando isso, um jogo de dar sono, um jogo de preguiça. Parecia um joguinho treino. Alguns momentos do jogo eu fiquei assistindo o vídeo no celular, no YouTube, vendo outros vídeos, porque não sentia atração nenhuma por assistir o jogo. Antes eu estava assistindo o jogo do Corinthians e América, né? A América também jogou muito mal, mas o canal aqui não é para falar do América. Mas você via um jogo onde as pessoas pelo menos queriam jogar. O jogo do Flamengo e Amazonas. O Flamengo entrou em campo. Parecia que tinha passado a semana inteira jogando 3 vezes no dia. Assim. Os caras entraram já cansados, num jogo fácil, contra um time ruim, fraco, que obviamente todo mundo sabia que iria vir retrancado, né? Pensando em uma bola escapar no contra-ataque e fazer um golzinho ali. Mas o Flamengo não tem estratégias para lidar com times que jogam retrancado. E eu não sei se vocês perceberam, ou talvez Tite ainda não percebeu, mas todos os times que jogam contra o Flamengo, exceto Palmeiras, todos os times jogam retrancados, todos. Só vi o Palmeiras encarar o Flamengo de frente assim, indo para cima. O restante, todos retrancados. Se fizer um golzinho, aí é que se retrancam mesmo. Então, eu acho que a comissão técnica do Flamengo ou não assiste os jogos, ou não estudam os adversários, ou então são bobos de verdade. Porque você sabe como os times vão vir armados para o Flamengo, contra o Flamengo, e não
não se cria estratégias para furar esses bloqueios, para você ter criação de jogada para invasão de área, ou mesmo cruzamentos dentro da área para facilitar o cabeceio do atacante e a gente fazer gols por cima. Enfim, o Flamengo não tem estratégias de jogos. O Flamengo fez um jogo e meio bom, né? Um jogo contra o Bolívar e aquela metade do jogo contra o Corinthians bons. E a gente esperava que contra o Amazonas fosse vir um time bem disposto, né? Bem com vontade de ganhar. E não foi o que aconteceu. Então, acho que não tem nada mais para comentar sobre o jogo, porque não houve destaques. E o time quase que saía no 0-0, né? Quase que se classificava com apenas um gol na vantagem. Muito feio isso para o Flamengo, um time de 45 milhões, com o elenco que tem, técnico, jogadores bons, talentosos, e é muito feio para o Flamengo esse tipo de atuação. Então a gente não sabe o que tem acontecido. Se os jogadores já não gostam mais do técnico, porque o Flamengo é assim, o técnico chega, o jogador não gosta, não joga. Ou se o técnico realmente não sabe usar as peças que tem, não sabe colocar o time para jogar, ou se simplesmente todo mundo está cagando, porque a grana entra no final do mês, todo mundo está muito bem pago, a gente está tendo muita visibilidade, dá muita mídia, né? Gabigol sempre faz o papel dele, que é criar polêmicas para que o Flamengo não saia da mídia o tempo todo, enfim. E essa é a realidade do nosso Flamengo hoje. Certezas para o ano? Nenhuma. Pelo contrário, a gente fica com algumas desconfianças. E uma delas, para mim, por exemplo, é que a gente vai ser eliminado na próxima fase da Libertadores e a gente vai ser eliminado na próxima fase da Copa do Brasil. E a gente vai ficar brigando no Brasileiro ali para tentar ficar entre os 5, como foi ano passado, né? Ano passado o Flamengo teve chances e mais chances de assumir a liderança, que o Botafogo fez questão de entregar a liderança para quem quisesse. E o Flamengo teve chance várias vezes e perdeu jogos bobos, que poderia ter ganho e assumido a ponta e ter faturado o Brasileirão do ano passado. Não quis. E parece que esse ano também não quer. O título do ano do Flamengo é o Carioca, né, o Super Campeonato Carioca, que o Flamengo faturou de forma muito fácil. Afinal de contas, o nível do Carioca é ridículo. Ridículo, até os clássicos foram ridículos. O Flamengo só teve um jogo difícil foi contra o Fluminense, que inclusive está horrível esse ano também, né? Mas não tem mais nada para dizer, assim. Jogo horrível. Espero que o próximo jogo, que vai voltar agora, né, no fim de semana, dia 1º já volta o Brasileiro, a partir da 7ª rodada, então espero que a gente consiga ter pelo menos um time animado, né? Que tenha vontade de jogar, mesmo que não faça bons resultados, mas que tenha vontade de jogar, para que a gente possa ter vontade de assistir os jogos também. Vou ficando por aqui. Eu sei que é desanimador ver o Flamengo assim, mas deixa seu like para fortalecer aqui o canal. Se é novo aqui, se inscreve, compartilha para seus amigos e eu espero fazer um próximo vídeo mais animado, não tão cochilando quanto o Flamengo está em campo. Valeu.